Hoje a gente está com um cenário um pouquinho diferente, filmado de outro ângulo, com a presença ilustre de um gato, porque eu assisti Napoleão, o novo filme do Ridley Scott, e eu estou um tanto confuso. Está acontecendo alguma coisa diferente que eu não estou entendendo sobre críticos, e eu queria fazer uma crítica em cima disso. Não exatamente sobre o filme, é claro, eu vou falar sobre o filme, mas eu simplesmente não estou entendendo o que está acontecendo no Brasil hoje. Me parece que tem algum grupo de críticos que assiste o filme antecipadamente, lança a sua crítica, e quem não gosta, o primeiro que não gosta, parece que todo mundo vai atrás. Aconteceu isso em Oppenheimer, aconteceu em Barbie, aconteceu no Kazaguchi. É sempre o primeiro comentário é unânime. Eu queria falar um pouco sobre isso, é um movimento estranho que está acontecendo, porque a gente está aqui diante de uma obra tão bonita, é um projeto tão grandioso que eu acredito que a gente está sendo um pouco quase desrespeitoso com a carreira de um mestre como Ridley Scott. Esses dias eu li dizendo que Martin Scorsese, que é mais novo que o Ridley Scott, tem tanto a ensinar e o Ridley tem tanto a aprender. É um cara que dirigiu road movie, dirigiu ficção científica, fez um dos maiores clássicos do terror da história, está dirigindo um épico aos 85 anos de idade, alguém tem coragem de falar uma ladainha dessa. Então eu queria falar sobre isso, críticos que eu adoro, pessoas que são professores para mim, que está falando algumas coisas que eu não entendo. A minha intenção não é tentar contradizer, mas é mostrar o meu ponto de vista, entende? Porque eu realmente não estou entendendo. O que temos aqui é um filme grandioso, quase que impecável em questão visual, com, claro, defeitos na estrutura do roteiro, tem alguns buracos, mas me parece que a gente está sendo muito mais criterioso para falar desse filme do que para falar de outras coisas. Isso anda acontecendo com a carreira do Ridley Scott. Eu acho que por ele ser uma figura tão polêmica, com comentários meio estranhos, a gente anda sendo muito criterioso a falar dos seus filmes. Por exemplo, o Kazaguchi, o quanto de comentário que teve negativo sobre Kazaguchi relacionado ao sotaque, falando que a Lady Gaga e o Adam Driver não tinha química de uma história onde uma mulher mata o marido, era para ter química? Eu não sei, assim, aí lança o Guardiões da Galáxia, todo mundo, maravilhoso, um filme muito bom, aí de repente chega no Napoleão, não, mas o responsável pelas relações exteriores nunca conversou com o rei húngaro, sabe? Parece que a gente está sendo muito mais firme para analisar os filmes do Ridley Scott do que para analisar outros filmes por aí. Mas vamos por parte, eu vou tentar separar alguns tópicos aqui. Primeira coisa, o roteiro especificamente. O roteiro ele decide uma coisa muito clara desde o início, tá? Ele não vai entrar na questão política da coisa. A gente não vai ver o lado estratégico, militar, político, não vai ser explorado nada disso. A razão pela qual batalha aconteceu, por exemplo. O que a gente vê é muito mais como uma esposa do Napoleão. É como se o seu marido estivesse indo para trabalhar, você soubesse que ele foi para trabalhar, mas você não sabe muito bem a razão. Você sabe o que ele faz, mas você não entra a fundo nas motivações internas daquela empresa. E eu acho isso muito interessante, porque no final das contas a gente tenta criar um glamour atrás do conquistador, do general, quando na verdade um general no exército ele é só mais um trabalhador, assim como o próprio soldado. Então, quando a gente vê um filme onde o foco é o soldado, a gente não fica procurando a razão subjetiva do soldado fazer aquela ação. A gente justifica tudo, ele foi mandado. O general, por ele ser a figura que manda, fica parecendo que ele é um manda-chuva, ele não tem ninguém acima dele, sabe? O que eu estou dizendo é que o filme não quer, em momento algum, explorar o subjetivo das batalhas. Ele está querendo muito mais explorar o lado objetivo, porque no final das contas a motivação a maioria das batalhas é um fator completamente objetivo. E eu não estou falando só sobre Napoleão, eu estou falando na figura do líder em geral, o general, sabe? As motivações de um general em qualquer exército é muito objetivo, não tem muito lado subjetivo. E isso eu estou falando só sobre as batalhas, porque quando a gente vai para o lado íntimo, aí o filme tenta trazer algum tipo de subjetividade para o Napoleão. No caso, seu romance com Josefine é dúbio, é doentio, é infantil, e em muitos momentos é até bipolar. E é isso mesmo. Tem gente dizendo que não tem química também, o casal, diz que não consegue fazer nenhum tipo de vínculo, mas o que eu vejo é que é um romance tão complexo, de uma época tão antiga, de uma cultura tão diferente da nossa, que hoje mesmo a gente não consegue compreender algum tipo de relação conjugal de uma cultura diferente da nossa. Como eu disse, são duas pessoas quase que doentes, né? Os dois são tóxicos. E para mim não ter, não é que não tenha, eu sinto a química, o romance me convenceu, sabe? Mas para quem diz que não convenceu, eu acredito que é justificável. Eu consigo entender uma mulher, por exemplo, assistindo, simplesmente não compreender o que Josefine está fazendo com esse maluco aí. Tem uma crítica que fala que as traições da Josefine dá muito mais atenção para as traições dela do que as traições dele. Como se o filme fosse, no seu interior, machista. Que no fato,
Mas o filme, ele tá vendo o lado histórico também, porque na época, o Napoleão trai a Josefina, não vira matéria de jornal, mas ela trai e vira. Então é o machismo da época, eu acho isso interessante. O roteiro, em geral, às vezes sim, é confuso. Principalmente para quem não sabe muito da história, às vezes eu me pegava perdido ali. O filme não faz muita questão de explicar nada. Tanto que esse filme eu acredito que ele funciona muito mais pós-sessão, sabe? Onde você vai pesquisar sobre aquele assunto. Outra crítica que estão fazendo é que esse filme está sendo irresponsável em apresentar uma figura do Napoleão que não é historicamente correta, né? Como se isso fosse afetar as pessoas de forma errada. Onde a versão definitiva da cabeça da maior parte do público, considerando que esse filme é um grande lançamento, a maior parte do público vai acreditar que o Napoleão era assim, quando na verdade ele não era bem assim. E que eu acho isso uma grande bobagem também. O filme, eu vi falando isso, ele não tem obrigação nenhuma de ser um alfabetizador. Eu assisti um filme, agora eu tenho que saber. Isso aqui, olha, o filme tem a responsabilidade de me ensinar. O filme não tem responsabilidade de nada, sabe? Ele pode fazer... É meio complexo isso, porque realmente te dá um distanciamento quando você conhece a história. Mas quando você não conhece, a sua obrigação é ir atrás da história. Vai pesquisar, se dá o trabalho, ler uma biografia. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que está reclamando da história sequer se deu o trabalho de comprar a biografia do Napoleão. Mais um tópico, interpretação. Há quem diga que ele está com muito maneirismo. O que eu acho um tanto estranho estar criticando a atuação do Joaquim. Mas eu entendo, porque tem umas figuras que parece que é proibido a gente falar mal, né? Porque não, esse cara todo mundo gosta, não pode falar mal. Eu acho que quando a gente vê alguma coisa, realmente a gente tem que falar. E realmente o Joaquim, ele tá muito monocromático. Mas eu acho interessante, eu gostei. Os maneirismos, aquela coisa dele ser meio estabanado às vezes, que parece muito algumas cenas do Coringa, aquela forma dele de correr, de cair. Tem uma cena muito interessante que ele cai de uma escada, que destoa um pouco do resto do filme, inclusive, mas pra mim não é problema. Eu gosto muito da versão do Napoleão de 1970, do filme Waterloo. Mas é interessante ver o quão esses dois personagens são diferentes. Inclusive eu vou falar desse Waterloo daqui a pouco. Eu citei ele num vídeo falando das melhores cenas do cinema, que tem a cena de Waterloo, que eu falo desse Waterloo, filme de 1970, que eu vou servir como base para falar um pouco da fotografia. Então vamos entrar na fotografia, tá? Novamente, Pablo Vilaça disse que essa fotografia é um ponto fraco. Ele diz que até desperdiça o potencial do figurino, do cenário, porque é muito saturado e tal. É escuro, é feio, não tem sentido. E eu devo discordar novamente. Eu devo ter visto outro filme, não é possível. Porque o que eu vi aqui é um filme vislumbrante, magnífico. Não é só bonito, mas tem planos que são muito significativos. A posição das baionetas apontando para ele em um momento chave. A utilização de plano aéreo é muito bonito. Tem muita referência aqui, que inclusive chega a ser uma homenagem, que eu fiquei até emocionado, para Barry Lyndon, que eu não acredito que seja uma coincidência, porque Barry Lyndon, do Kubrick, Kubrick tinha o projeto de fazer Napoleão e nunca conseguiu, né? Era o projeto da vida do Kubrick que ele não fez. Então eu não acho que é coincidência, é o quão parecido é. E por ser o Barry Lyndon ter sido todo feito com luz de vela e luz natural, aqui isso justifica também. O filme é escuro, é desaturado, sim, mas me faz lembrar os épicos antigos. Me faz lembrar até pinturas antigas. Que, inclusive, Barry Lyndon também se inspira nessa questão de retratar pinturas para criar essa fotografia tão parecida com tinta a óleo, com movimentos artísticos, né, do naturalismo, enfim. E outra crítica também é sobre as batalhas. Há quem diga que as batalhas são redundantes, é aquela coisa que a gente cansou de ver, exército vindo de um lado para o outro, se chocando, barulho de espada, grito, é isso. Mas isso é outra coisa que eu tenho que discordar. Quantos épicos lançam por década? 1, 2, talvez? Então como pode essas cenas tá sendo limitada a dizer que a gente já viu demais, gente? Isso aqui é surpreendente, é uma coisa ímpar de a gente ver. O som do canhão, os barulhos, esse filme tem uma sonoplastia impecável pra gente virar e falar, não, já vi isso demais. Se isso tá repetitivo, imagina qualquer tipo de cena de ação, então. Se eu ver dois homens brigando, eu falar, não, já vi demais dois homens brigar. Então nenhum filme serve mais, meu Deus do céu. Vamos focar que essas batalhas são impressionantes, de alto nível, no nível do Coração Valente. E eu tenho que dizer, inclusive no meu interior, pode me crucificar, mas que eu ando gostando mais do Napoleão do que do Coração Valente. O impacto visual não é só magnífico, tá? É brutal, é assustador.
que é a única coisa que o Ridley Scott está importando aqui é nos chocar no bom sentido, tá? E sim, o Ridley Scott anda fazendo alguns comentários bem felizes ali, que ele tenta revisionar a história, diz, olha, vocês não estavam lá, ninguém pode falar nada. E isso ele diz baseado unicamente na ignorância. Isso é um comentário extremamente ignorante, porque é como se você pegasse o trabalho do historiador e jogasse fora. Então ele foi infeliz nesse tipo de comentário, sim, sabe? Mas eu vou repetir, o filme não é um alfabetizador de adulto, tá? Se você tem alguma dúvida, se dá o trabalho de pesquisar, é isso. E mais um ponto, crítica que fazem, é que esse filme tem muito linha de texto, né? É como se fosse burocrático. O filme, em algum momento, ele coloca muito número na tela, para justificar alguma coisa, para contar a história. E eu devo discordar novamente, porque o que aparece em tela não conta a história, ele só nos situa. E essa coisa de nos situar é extremamente importante. Esse tipo de crítica, que inclusive o Dalle Nogari fez, me parece muito mais uma crítica de alguém que sabe muito a fundo da história e que não sente necessidade daquilo e não está considerando as pessoas que não sabem. Então, de alguma forma, é uma forma da edição deixar o filme mais acessível. E eu não acho que isso atrapalha a história. Então, novamente, é um filme que pode ser meio incompreendido, é um filme complexo, mas ele é brutal, ele é grande, ele é um épico que não se lança todos os dias. Esse filme é gigante. É Ridley Scott se mostrando novamente, tá, depois de O Último Duelo, que ele é um diretor fora da curva. Ele é um diretor que, assim, vamos falar a verdade, depois de Oppenheimer e depois do Assassino das Flores, eu não achei que teria algum filme que poderia ser maior do que esses dois. E esse filme do Napoleão é um filme dirigido por um camarada de mais de 85 anos de idade, que ainda tem gás de dirigir um projeto desse tamanho, que parece que é a mistura do Oppenheimer com o Assassino das Flores, proporcionalmente. Me assusta esse boicote com Ridley Scott, sim, tá? É aquela coisa, é como se fosse um diretor que, por falar tanta besteira, anda sendo boicotado. Ele sabe fazer filme, eu acho que ele não sabe ficar calado às vezes, sabe? E isso é o problema do Ridley Scott. Mas eu compreendo algumas críticas que o filme tem sobre ritmo, sobre o desinteresse em alguns momentos, as pessoas podem ficar meio desinteressadas pelo romance, principalmente porque as cenas de batalha é tão chamativo que quando o filme para desenvolver um pouco de romance, talvez a gente pode ficar um pouquinho entediado. Não foi meu caso, mas eu compreendo se alguém ficar. Novamente, um filme que não tem igual. Faz tempo que eu não vi um filme dessa proporção no cinema. Mas então é isso. Para mim, o Napoleão ele fecha com, não nota 10, mas uma nota bem alta ali, perto dos 8 ou 9. Eu deixo a recomendação aí, se você não viu, e se você viu e tiver algum comentário, né, que não concorda, alguma coisa que você concorda, deixa nos comentários. E antes de finalizar, se puder, na descrição tem um apoia-se do canal, que é a única forma que eu tenho para financiar o meu trabalho aqui, sabe? Então, se for possível, dá uma olhada lá, se inscreve no canal, deixa um like, aquela coisa de sempre, de YouTube, vocês sabem. Então, até o próximo vídeo e tchau!